Último dia daquela onda de frio, a primeira do inverno, e as temperaturas sobem um pouco mais. Nada de calorão no centro-sul, mas não fica tão gelado. Em Curitiba e em Florianópolis, hoje, máximas de 18 graus. Em São Paulo, esquenta um pouco mais, 24 graus a máxima nesta sexta-feira. Já em Porto Alegre, ainda fica mais frio, com máxima de apenas 14 graus. O dia começou mais gelado do que o normal para essa época do ano na capital gaúcha, com 8 graus nos termômetros. Perceba que em todas essas capitais que a gente traz aqui, tem previsão de chuva. E isso acontece por causa de uma frente fria em alto mar. Em São Paulo, a sexta-feira já começou com chuva, uma chuva fraca, e ela vai e volta durante todo o dia. É justamente por causa desse tempo mais instável que a temperatura volta a diminuir um pouco na comparação com quinta-feira. Hoje a sensação em algumas horas do dia foi até de calor, a depender da região na capital paulista. Nesse momento o sol ainda nem apareceu, viu? Na cidade de São Paulo, temos termômetros na capital paulista na casa dos 15 graus, na região da Avenida Paulista, região central da cidade. No fim de semana, essa frente fria já vai embora. E aí o sábado pode começar com névoa em São Paulo, mas logo o sol reaparece. E aí sim a sensação vai ser de calor amanhã e também no domingo com máximas de 27 graus. No interior de São Paulo, alerta para baixa umidade. Os índices ficam entre 30% e 40%. Já no sul do país, o alerta no fim de semana é para chuva forte. Os 3 estados voltam a enfrentar temporais. Uma frente fria se forma amanhã e desta vez ela estará associada a um ciclone extratropical. Portanto, é esperada aquela chuva intensa, frequente, com ventania, principalmente entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. A preocupação é ainda maior no Rio Grande do Sul, devido aos recentes temporais que castigaram o estado. Na capital, Porto Alegre, pode chover de 100 a 200 milímetros apenas no fim de semana. Gabriela Garcia está lá, conversa agora com a gente. Preocupação redobrada por aí, né, Gabi? Porque o estado mal se recuperou das últimas tempestades e vem mais água. Bom dia. Exatamente, Carol. Bom dia para você e para todos. Está difícil, né, trazer notícia boa aqui em relação à previsão do tempo. E, na verdade, o estado ainda nem se recuperou, né, porque tem muitas áreas que ainda estão alagadas, como é o caso do município de Eldorado do Sul, onde a água do rio Jacuí baixou, mas ainda tem pontos de alagamentos. A gente tem ainda mais de 1.200 pessoas em abrigos que não puderam retornar para casa. Quase 10 mil pessoas desalojadas também, que estão na casa de amigos ou de parentes, então ainda é uma situação muito delicada por aqui. Quando a gente pensa que vai melhorar, né, que a chuva parou, a água começa a baixar de rios, de arroios, a gente tem essa nova previsão do tempo agora para o fim de semana de muita chuva. Então, a gente tem, como você disse, Carol, essa previsão de chuva intensa, principalmente entre a noite de sábado e amanhã de domingo. Os acumulados em algumas regiões podem chegar a até 100 milímetros e tem alerta para, por exemplo, a região noroeste, norte, aqui na Serra e aqui na região metropolitana de Porto Alegre também, nos vales e no litoral norte. Inclusive, com a influência também desse ciclone, as rajadas de vento vão se intensificar, que podem variar a até 75 quilômetros por hora. Isso na metade sul do estado, também na região metropolitana, nordeste e em todo o litoral, deixando o mar agitado. A gente tem também, por conta desse alto volume de chuva que vai se concentrar aí praticamente em apenas 12 horas, esse alto volume de chuva pode acarretar também nas cheias de rios, de lagos, de arroios. A gente tem aí alguns rios no limiar, né, da cota de inundação, outros em algumas localidades que estão acima da cota de inundação. Então, existe risco de novas cheias para esse fim de semana, bem como deslizamentos de terra também, movimentações de massa por conta
dessa grande chuva em um curto intervalo de tempo. Aqui em Porto Alegre, a gente vem noticiando que o Guaíba, ele baixou de nível, ele tinha atingido a cota de inundação, isso na quinta-feira, ontem já baixou, hoje está também um pouco acima da cota de alerta, mas abaixo da cota de inundação, e agora com essa nova chuva também é possível que o Guaíba suba de nível aí no fim de semana, causando transtornos na região metropolitana de Porto Alegre, mas assim como os rios no interior do estado que podem também alagar novamente. Então, todas as atenções aqui, Carol, voltadas a essa previsão do tempo, deixando todo mundo bastante apreensivo aqui no estado. Lembrando que 5 pessoas morreram e uma segue desaparecida por conta da chuva que atinge aqui o Rio Grande do Sul desde a semana passada. Eu volto contigo. Tragédia, Gabriela, e temos essa situação de solo muito encharcado por lá, nível dos rios muito elevado. A Gabriela, claro, vai monitorar. Hoje tem previsão de chuva em Porto Alegre, mas ainda uma chuva mais isolada. No fim de semana é esse temporal que deve castigar a capital gaúcha. Muita água mesmo. Gabi, obrigada pelas informações. Hoje, olhando aqui para todo o Brasil, chuva mais intensa vai se concentrar aqui nesta área, onde o verde é mais escuro, entre o sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e norte do Paraná. Também chuva intensa prevista na região norte, aqui no extremo norte do país. Também risco de temporais na costa leste nordestina, entre o litoral de Alagoas e de Sergipe. Já nesta área aqui em amarelo do mapa, é sol que vai aparecer, tempo firme, faz calor, alerta para baixa umidade, principalmente aqui nessa região, entre o oeste da Bahia, parte do Tocantins, do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e também estado de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, hoje, calor de 28 graus depois de uma noite e madrugada frias. Em Cuiabá, calor que passa dos 30 graus, assim como no Rio de Janeiro. E Palmas deve ser a capital mais quente nesta sexta-feira, com 34 graus de máxima.